Olá, galera, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula 11, na qual falaremos sobre números racionais infinitos, tá? Nas aulas anteriores vocês já viram diferentes tipos de números, como os números naturais, os inteiros, os números racionais, né? Hoje nós vamos aprofundar uma ideia importante. Entre dois números racionais, sempre é possível encontrar outros números racionais, tá? Por exemplo, entre 2 e 3 existe o número 2,5. Entre o número 2,5 e 3 existe o número 2,75, tá? E poderíamos continuar esse processo muitas vezes, infinitas vezes. Ao longo da aula, nós vamos trabalhar com frações, números decimais, comparações e aproximações, tá? A ideia principal é perceber que os números racionais, eles não aparecem isolados na reta numérica. Eles formam um conjunto muito denso, ou seja, sempre há outros números racionais entre dois números racionais quaisquer, tá? Então, primeiro vamos estudar a ideia de densidade dos números racionais na reta numérica. Isso significa entender que entre dois números racionais sempre podemos encontrar outros números racionais, tá? Também vamos trabalhar a equivalência entre frações com diferentes denominadores. Em outras palavras, vamos ver que frações diferentes podem representar o mesmo valor ou podem ser usadas para comparar melhor os números. Por fim, nós vamos estudar cada representação decimal, nós vamos estudar a representação decimal e as aproximações numéricas, percebendo como que os números racionais podem aparecer na forma de fração ou na forma decimal, tá? Ao final da aula, vocês deverão ser capazes de comparar e ordenar números racionais, reconhecer que existem infinitos números racionais entre dois números racionais quaisquer e estabelecer relações de equivalência entre frações, tá ok? Para a gente começar, vamos observar uma situação do cotidiano, tá? O que significa IMC? É o índice de massa corporal, tá? O IMC é uma medida usada para avaliar se o peso de uma pessoa está adequado em relação à sua altura, tá? Ele é calculado dividindo o peso em quilogramas pela altura em metros elevado ao quadrado, tá? Esse indicador ele pode ajudar a classificar uma pessoa em algumas faixas, como abaixo do peso, peso considerado saudável, sobrepeso ou obesidade, tá? Aqui nosso objetivo não é discutir saúde em profundidade, tá? A gente só vai usar o IMC como exemplo matemático, tá? Ele nos ajuda a perceber que muitas medidas do cotidiano não aparecem apenas como números inteiros, tá? Elas podem ter uma ou mais casas decimais, tá? Duas casas decimais, três, infinitas casas decimais, tá? São muitas possibilidades. Essa ideia ela será importante para quê? Para entendermos que entre dois números racionais podem existir muitos outros números racionais, tá certo? Vamos lá. Observem que na tabela aqui à esquerda, ela organiza os números do IMC, tá certo? Então, ela organiza como magreza, saudável, pré-obesidade, né? Entre outros, tá? Observem na tabela que ela organiza o IMC entre intervalos, tá? Por exemplo, valores menores que 18,5 é considerado magreza, né? Valores entre 18,5 até 24,9 indicam classificação saudável e por aí vai. Agora vamos olhar um exemplo. A pessoa que tem 56 quilos e 1,60 m de altura, tá? Para calcular o IMC, nós usamos a fórmula peso dividido pela altura ao quadrado, certo? Então vamos
fazer a divisão de 56 por 1,60 ao quadrado. Como 1,60 ao quadrado é 2,56, então temos 56 dividido por 2,56, que resulta em 21,875. Esse valor ele está entre 18,5 e 24,9. Por isso, de acordo com a tabela, essa pessoa é classificada como saudável. Tá? O ponto importante para a nossa aula é perceber que o resultado do IMC ele pode ser um número decimal, como 21,875, ou pode ser um número redondo, vai depender muito do peso e da altura da pessoa. Tá? Geralmente vai ser um número decimal. Tá? Isso nos ajuda a pensar em números racionais, intervalos e aproximações. Tá? Ressaltando que o IMC é apenas um indicador, ele não substitui a avaliação médica ou avaliação de um nutricionista, tá bom? Vamos lá, continuando então. De acordo com a tabela, o que a gente pode observar? Né? Quantos resultados com uma casa decimal existem para a classificação de obesidade grau 2? Sabe dizer? E com duas casas decimais? E com três casas decimais? E com qualquer quantidade de casas decimais? Notem que, primeiro, considerando uma casa decimal, os valores possíveis dentro da faixa de obesidade grau 2, que vão de 35 a 35,9, nós temos o 35,0, 35,1 até o 35,9, ou seja, nós temos 10 resultados, tá certo? Contando esses valores, nós encontramos esses 10 resultados. Se eu colocar duas casas decimais, esse número de possibilidades sobe para 91. Tá? Então a gente começa lá com 3,00, 3,01, 35,00, 35,01, 35,02 e assim por diante. Tá? Se eu coloco 3 casas decimais, esse número vai para 901 possibilidades dentro do intervalo. Tá? Então percebam o padrão. Com uma casa decimal, nós tínhamos 10 possibilidades. Com duas casas decimais, passamos a 91. Com três casas decimais, chegamos a 901 possibilidades. Então, se continuarmos aumentando a quantidade de casas decimais, sempre surgirão mais valores possíveis entre 35 e 35,9. Tá? Por isso, quando a pergunta fala em qualquer quantidade de casas decimais, a resposta é infinitos valores. Tá? Essa ideia é a ideia central da aula. Tá? Entre dois números racionais, sempre podemos encontrar outros números racionais. Tá certo? Vamos lá, continuando. Primeiro, vamos comparar os números racionais entre dois números naturais consecutivos, como 1 e 2, por exemplo. Não existe outro número natural. Depois do 1, o próximo número natural é o 2, tá certo? A gente olha na reta aqui, depois do 1 eu tenho 2. Eu tenho números aqui dentro? Tenho, mas eles não são números naturais, tá? Essa mesma ideia, ela vale para números inteiros, tá? Por exemplo, entre o número menos 4 e menos 3, eu tenho outros números aqui no meio? Inteiros não, tá? Então, observem que essa situação ela vai mudar com números racionais, tá? Entre dois números racionais, sempre podemos encontrar outro número racional. Então, esse slide ele prepara a comparação, tá? Nos números racionais e nos inteiros, entre dois números consecutivos, né, não aparece outro número do mesmo conjunto. Já nos números racionais
isso não acontece. Por quê? Porque sempre conseguimos encontrar novos valores entre dois números, tá certo? Então vamos lá. Agora vamos observar o que acontece entre dois números racionais. No primeiro exemplo, nós temos o número 2,9 e 3, tá certo? Entre eles, nós podemos encontrar outro número racional, como 2,95, por exemplo. Tá? 2,95 está aqui. Esse número está exatamente entre 2,9 e 3, tá? Mas a ideia não para por aí. Se agora a gente olhar para o intervalo entre 2,95 e 3, 2,95 e 3, também conseguimos encontrar outro número racional, como por exemplo o 2,975, tá certo? Isso mostra que mesmo quando escolhemos um número entre dois valores, tá, ainda sobra espaço para encontrar novos valores racionais entre eles. Tá? A conclusão importante é a seguinte, tá? Entre dois números racionais, quaisquer, sempre existe outro número racional. Tá? Esse processo ele pode continuar várias vezes, gerando cada vez mais números dentro do mesmo intervalo. Tá certo? Agora, antes nós vimos que entre 2,9 e 3 existe o número 2,95. Depois vimos que entre 2,95 e 3 existe o número 2,975. Agora, nós observamos que entre 2,975 e 3 também existe outro número racional, como o 2,9875. Tá? E se olharmos entre 9875 e 3, podemos encontrar 99375. Tá? Isso mostra que o processo ele não termina. Tá? Sempre que encontramos um número racional entre dois valores, tá? Guardem isso, sempre que encontramos um número racional entre dois valores, ainda podemos procurar outro valor racional entre esse novo valor e uma das extremidades do intervalo. Tá? Isso confirma a ideia de infinitas possibilidades dentro dos números racionais. Tá? Por isso dizemos que existem infinitos números racionais entre 2,9 e 3. Essa é a ideia de densidade dos números racionais na reta numérica. Tá? Agora, acompanhe algumas maneiras de encontrar um número racional, por exemplo, entre 3 quartos e 3 quintos. Tá? Vamos lá. O exemplo ele usa frações, né? Então eu tenho aqui 3 quartos e 3 quintos. A primeira é transformar essas frações em frações equivalentes com o mesmo denominador. Então, como 4 e 5 podem ser relacionados ao denominador 20, nós escrevemos 3 quartos como 15 vinteavos e 3 quintos como 12 vinteavos, por exemplo. Tá? Multipliquei os dois por 5. Tá bom? Assim fica mais fácil de perceber que entre 12 vinteavos e 15 vinteavos existem outras frações. Não fica mais fácil de perceber? Como 13 vinteavos, 14 vinteavos. Portanto, entre 3 quintos e 3 quartos também existem outros números racionais. A segunda maneira é calcular a média aritmética. Tá? Como que eu vou fazer isso? Tá? Esse número também está entre 3 quintos e 3 quartos. Então, o slide mostra que nós podemos encontrar números racionais entre duas frações usando diferentes estratégias. Frações equivalentes ou média aritmética. Tá? Então, aqui a gente calculou a média e encontramos que entre 3 quartos e 3 quintos nós temos 27/40. Tá certo?
A terceira maneira é transformar a fração de forma decimal, tá? A fração 3 quartos, por exemplo, ela pode ser escrita como 75 centésimos ou 0,75, já que a fração 3 quintos pode ser escrita como 60 centésimos, ou seja, 0,60, tá certo? Então, em vez de pensar diretamente nas frações 3 quintos e 3 quartos, nós podemos pensar no intervalo entre 0,60 e 0,75, tá? Então, eu peguei aqui o 3 quartos, transformei em 0,75 e o 3 quintos e transformei em 0,60, tá? Então, eu penso aqui nas infinitas possibilidades que eu tenho entre 0,60 e 0,75, tá? Como exemplificado aqui no próprio slide, né? 0,6001, 0,69, 0,7237, 0,749999, né? Então, em vez de pensar diretamente nas frações, a gente pensa no intervalo. Entre dois números, né, entre dois valores, existem muitos números decimais. O ponto principal é perceber que transformar frações em decimais pode facilitar a comparação e a identificação de outros números racionais entre eles, tá certo? Agora vamos fazer uma pausa e responder a seguinte questão. Três números decimais que podem completar essa lacuna são quais? Eu tenho aqui a primeira possibilidade, 1,20, 1,27, 1,28, 01, né? E tenho 1,201, 1,264, 1,29988. Qual delas você acha que é a mais correta para completar? Tá? Obviamente, é a segunda, tá? A segunda opção. Por que é a segunda opção, Erasmo? Se a primeira também tem o 1,20? Porque quando eu olho para o 1,20, 1,20 e 1,2, eles são o mesmo número, tá? Então aqui eu só posso incluir o 1,201. O 1,201 de fato é maior do que o 1,2. O 1,20 não é maior que o 1,2. Eles são o mesmo número, tá? Então a segunda opção aqui é a correta, tá? Tem uma pegadinha aqui, né? 1,20 e 1,2, né? Muitas pessoas erram nesse ponto, mas a ideia é justamente essa, é perceber que apesar das infinitas possibilidades, há números que são iguais, né? Beleza, vamos seguir aqui. Agora, vamos fazer uma atividade prática aqui. Um engenheiro, ele estimou a altura de um muro era entre 2,5 e 3 metros. Ao fazer a medição com instrumentos de medida, de precisão e tal, ele verificou que o engenheiro fez uma estimativa correta, né? Verificou-se que o engenheiro fez uma estimativa correta. Logo, pode-se concluir que, entre as medidas abaixo, o muro mede. Aí eu tenho 5 alternativas aqui, né? Então, nós precisamos escolher entre uma das alternativas, tá? Para isso, vamos comparar cada valor com limites 2,3, 2,5 e 3, tá? A medida precisa ser maior do que 2,5 e menor do que 3. Então, a alternativa A, 2,1, está abaixo de 2,5, tá certo? Portanto, não serve. A alternativa B, 2,47, também está abaixo de 2,5, então também não serve. Tá? A alternativa C, 2,879 metros, está entre 2,5 e 3. Tá? Portanto, essa é uma possibilidade correta. Tá? A alternativa D, 3,1 metros, está acima, não serve. E a alternativa E, 5,5 metros, também está bem acima e não serve. Tá? Então, portanto, a resposta correta é a alternativa C, 2,879 metros. Tá? Aqui tem uma soluçãozinha, mas acho que não, a gente já falou, né? Agora vamos para outra atividade aqui. Em uma receita, a quantidade de açúcar deve ser
mais que meio copo, mas menos que 3/4 de copo, tá? Quais medidas abaixo, né? Ou qual medida abaixo atende a essa condição, tá? Então tem que ser maior que meio e tem que ser menor que 3/4, tá? Eu acho que nós precisamos encontrar uma fração que seja maior que o meio e menor que o 3/4, tá certo? Então vamos analisar as alternativas com calma, tá? Uma forma de resolver é transformar as frações em números decimais, tá? 1/2 corresponde a 0,5, tá certo? 3/4 corresponde a 0,75. Então a fração correta precisa estar entre 0,5 e 0,75, tá? A alternativa A, 1/3, é menor que meio, então não serve. A alternativa B, 4/5, equivale a 0,80, tá? Que é maior do que 0,75, então também não serve. A alternativa C, 5/8, equivale a 0,625, que está entre 0,75 e 0,50, portanto atende à condição que a gente precisa. A alternativa D, 7/8, é maior que 0,75, não serve. A alternativa E, 9/11, também é maior que 0,75, então também não serve, tá? Assim, a medida correta é a alternativa C, tá? Fácil, né, pessoal? Não tá difícil, não, tá? Aqui temos a resolução, acho que já falamos, né? Agora vamos para uma outra atividade prática aqui, tá? Durante o dia, a temperatura ficou entre 18,7 e 18,75, tá? Qual dos valores abaixo representa uma possível temperatura nesse período, tá? Tá fácil, né, galera? Tá fácil. Quando a gente olha aqui, a gente vê que tem que ser maior do que 18,7, tá? Então, olhando aqui, a única maior do que 18,7 são essas duas últimas, mas tem que ser menor do que 18,75. Então, a única que atende essa questão aqui é 18,749, tá certo? Fácil, né, galera? Estão entendendo? O importante é entender, tá? Vamos agora para um outro exemplo aqui, tá? Uma outra atividade. Um reservatório de água tem atualmente entre 2/5 e 3/5 de sua capacidade total preenchida. Com base nessa informação, julgue cada afirmativa a seguir como verdadeira ou falsa, tá? A primeira delas é possível que o reservatório esteja com a metade da sua capacidade, com água, tá? É possível que o reservatório esteja com 47,3% da capacidade de água. E a terceira é possível que o reservatório esteja com 11/20 da sua capacidade de água, tá? Assinale a alternativa correta. Para facilitar, mais uma vez, podemos transformar os limites decimais em números decimais ou em porcentagens, tá? 2/5 é igual a 0,40, ou seja, 40%. 3/5 é igual a 60, ou seja, 0,60, ou seja, 60%. Portanto, o reservatório ele pode estar com qualquer valor entre 40% e 60%, tá? Agora vamos analisar as afirmações. A primeira diz que é possível o reservatório estar com a metade da capacidade, metade é 50, e 50 está entre 40 e 60. Essa afirmação é verdadeira, tá? A segunda diz que é possível estar com 47,3% da capacidade, tá? Esse valor também está entre 40 e 60, portanto também é verdadeiro, tá? E a terceira diz que é possível estar com 11/20 da capacidade. 11/20 é igual a 0,55, ou seja, 55%. Como 55% também está entre 40 e 60, essa afirmação também é verdadeira. Ou seja, as três afirmações são verdadeiras e a alternativa correta é a letra E. Todas as alternativas, todas são verdadeiras. Tá bom? Bacana, então.
Aqui é uma solução usando frações, tá? Mostrando que as três são verdadeiras, tá? Que é o que a gente viu. E para finalizar a aula, duas questõezinhas. Quantos números naturais existem entre 2 e 3? Quantos números naturais existem entre 2 e 3? Não existe nenhum, não é? Os números naturais são 1, 2, 3, 4, 5, essa sequência, não é? Então, entre 2 e 3 não há nenhum número natural, tá? E aí outra questão é, quantos números racionais existem entre 2 e 3? Muda completamente, né? Se vocês responderem que infinitos números racionais existem entre 2 e 3, eu vou ficar muito feliz porque vocês entenderam a aula. Tá bom? Por hoje é isso, muito obrigado. Até mais, pessoal.